Como que eu posso pedir por Deus e sentir-me satisfeito em solicitar a cura para o corpo físico, se eu sei que o meu vizinho jaz em enfermidades, né? Jaz em dificuldades atrozes com doenças do corpo físico? Então, para que minha prece seja aceita por Deus, eu preciso me colocar no coletivo. Eu preciso me integrar no todo. Eu preciso deixar essa casca do ego à margem. Nós estamos na era do coletivo, do comum. Jesus nos alertou isso com tanta clareza e nós não entendemos, porque ele disse: não sairás de lá enquanto não pagares o último centil. Eu não tenho como pretender a minha libertação, a minha salvação, a minha evolução, a minha migração de um planeta de provas e expiações para um mundo iluminado, sabendo que para trás eu estou deixando os meus irmãos em total sofrimento. Porque às vezes a gente pode até pensar assim, mas sair. Não, você estava ligada. Cadê? Pergunta se estão te ouvindo. Pergunta aí. Oi, Vânia, você ainda está aparecendo aqui normal pra gente, a gente te escuta. Tá, vocês estão me ouvindo? Sim, normal. Tá, eu acho que eu apertei alguma coisa aqui, ou apertaram aqui para mim. Só um minutinho que eu tô tentando voltar aqui, ó. Pronto. Tecnologia, gente. Eu e a Camila temos problemas, né? Então, a gente não pode deixar que essa casca do ego ela continue nos colocando numa redoma que nos isole do resto da humanidade, né? A gente está numa situação, ultimamente, em que para todo lado que a gente vira, tem muita dificuldade. Então, a gente vai ao supermercado uma vez por semana e, assim, todas as vezes que a gente vai no supermercado, tem meia dúzia de mendigos, de pedintes. Eu nem gosto de falar mendigo, porque eles nem são mendigos. Mas eles estão numa condição tal, né, face às dificuldades de trabalho, de realocamento, de tudo, e eles se veem na condição de falar assim: você pode comprar algum alimento para mim? Gente, como é que a gente vai recusar um alimento? E aí, eu vi essa semana no supermercado pequenininho que tem perto da minha casa, eu fui comprar qualquer coisa que eu precisei para o almoço. A mulher reclamando lá no caixa: vocês precisam falar para o gerente tirar esse povo aqui da porta, porque toda hora que a gente vem aqui é uma pedição danada. Mas, meu Deus, qual é a condição que a humanidade está agora? Né? E qual é a condição que nós estamos? Nós temos pouco, mas se esse pouco que a gente tiver, a gente puder, de alguma forma, compartilhar, e é o que eu falo, não é só a esmola material, é qualquer tipo de caridade que a gente puder fazer. Às vezes, só ouvir um idoso, deixar o idoso extravasar o seu medo da morte, a sua angústia por causa daquela aproximação que ele sente do fim, né? É uma pessoa que está com um problema que ela não consegue se libertar, e você chega para ela e fala assim: ah, mas você não é espírita? Você não sabe por que a gente passa por isso? Você tem que entender, você tem que ser forte. Não. Às vezes, a caridade consiste em entender que nós ainda somos fracos, que nós precisamos chorar, que nós precisamos extravasar nossa dor,
É o que o Hans nos fala. O único direito que nós não temos é de nos rebelar contra Deus. Porque não é o fato de nós sermos espíritas ou espiritualistas que nos torna perfeitos. Nós estamos muito longe de angariar essa condição. Então, a gente tem o direito de se sentir frágil, de se sentir triste, de se sentir incomodado, mas nós não podemos deixar que a nossa dor, que a nossa fraqueza, que o nosso incômodo tape os nossos olhos para a necessidade dos outros que estão à nossa volta. E aí entra a sabedoria espiritual, que fala que quando eu estou olhando para o outro, a luz que eu estou dando para o outro está me iluminando também. Porque quando eu saio da minha necessidade, do meu sofrimento, da minha angústia, da minha dificuldade, e eu olho para o outro, para o sofrimento, para a angústia, para a dificuldade que ele está passando, muitas vezes eu vou entender que o sofrimento dele é muito maior que o meu. E em tentando ajudá-lo, consolá-lo, esclarecê-lo, confortá-lo de alguma maneira, a minha própria dor se dilui. Ela se esvai, né? Então, a espiritualidade tem falado muito isso conosco. Se ocupe das pessoas, de ajudá-las, de orientá-las, né? Cada vez que nós nos preocupamos um pouco mais com o outro do que com o nosso umbigo, né? A nossa dor diminui um tanto bom, né? A gente precisa sair dessa egolatria de achar que só a gente precisa ter prosperidade, que só a gente precisa ser abençoado pela espiritualidade, que só a gente faz as coisas certas, que só a gente, a gente precisa sair dessa egolatria. A gente precisa entender que nós somos consciências cósmicas, consciências, nós não somos corpos. Nós não somos corpos, nós somos consciências. E a minha consciência, com a consciência do Mauro, da Eleusa, do Geneilson, da Elci e de todos vocês, nós formamos um consciente coletivo. E aí entendam o que eu vou falar agora. Esse inconsciente coletivo, esse consciente coletivo, ele precisa estar no mesmo patamar. A gente está aqui trabalhando pela luz, pelo patamar da luz, para a gente estabelecer um grupo em que todas as consciências desse grupo estejam num padrão mais elevado. Por quê? Porque se algum aqui do grupo estiver num padrão muito inferior, nenhum dos outros do grupo consegue fazer grandes avanços. Por quê? Porque ele precisa ajudar aquele que está em mais dificuldade. Consciente ou não disso? Prestem atenção, consciente ou não disso. Ele precisa ajudar. Então, não adianta dizer que o fulano está no grupo por acaso, que entrou por acaso, que escuta por acaso, que eu participo por obrigação. Não adianta dizer isso. Você está aqui porque tem um propósito para você estar. E esse propósito não é a doutrina espírita. Não pensem dessa forma. Nós estamos saindo do âmbito da religião para o âmbito do espiritualismo, que é muito, muito, muito diferente de religião. Nós estamos saindo de um âmbito, né, de uma caneca de água para um oceano inteiro, que é a espiritualidade. E ela tem muito mais deveres e obrigações do que aquelas impostas por uma igreja católica, por um templo budista, por uma igreja adventista, por um centro espírita, onde geralmente as regras são muito mais institucionais. Você tem que vir tantas vezes por semana, você tem que usar roupa do determinado tipo, você tem que participar de tantas obrigações.
são muito dogmas. São regras dogmáticas. Mas quando você entra no oceano da espiritualidade, você está sendo guiado pela sua consciência, pelas leis cósmicas universais, as leis de Deus na sua mais pura acepção. E aí é difícil porque a gente entra num patamar em que você não pode mais burlar. Se eu sou obrigada a ir no centro 3 vezes por semana, e se num dia da semana eu não estou disposta a ir, e eu ligo para o diretor e invento qualquer desculpa para não participar, quando eu estou falando de espiritualidade, não tem como eu fazer essa fuga, porque são leis morais, né? São leis incisivas que estão dentro da minha consciência. Então, eu mudo a minha concepção de ver, eu mudo a minha concepção de entender e, principalmente, eu mudo a minha concepção de agir. E aí, sim, o Pai Nosso se torna uma oração cósmica, porque foi assim que Jesus pretendeu, que fosse uma oração cósmica, né? Uma oração em que todos os seres humanos espalhados por esse vasto universo pudessem orar da mesma forma, né? Nos dirigindo ao Pai, agradecendo, adorando, pedindo, reverenciando, mas me colocando não como um ser individual, mas como parte de um todo que se dirige a Ele, buscando nele a força necessária para todos os reveses da vida, né? Então, eu acho que nada mais justo do que a gente abrir esse encontro da noite com essa oração. Oração feita não pelos nossos lábios, mas pelos nossos corações. Então, eu convido todos vocês a fecharem os olhos por um instante e sentirem cada palavra da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja, graças a Deus. Senhor Jesus, divino e amoroso Mestre, Mestre de nossas vidas, de nossas almas, grande arquiteto deste planeta, nós te pedimos, Senhor, para que estejas conosco mais neste encontro, que possa nos intuir, nos orientar, que possa trazer seus falangeiros de amor, seus mensageiros de luz, para que estes mensageiros visitem nossos corpos, nossos ambientes, e que possa transformar toda energia deletéria em luz. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que todos aqueles que forem fazer uso da palavra nessa noite sejam intuídos por vosso santo amor, e que a tua misericórdia e compaixão esteja com todos nós nesta noite. Sê conosco, amado Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, é com muita alegria que nós recebemos todos vocês e que pedimos a Jesus que cada um de vocês possam estar abençoados, visitados pela espiritualidade. Quem estiver conosco pela primeira vez nesta noite, sinta-se acolhido pelos nossos corações. Nós costumamos dizer que aqui não existem estranhos, nós somos uma família, e uma família espiritual, pelos laços do Espírito, que torna muito mais fortalecidos, muito mais unidos e muito mais amorosos uns com os outros. Então, aqueles que porventura estiverem conosco pela primeira vez hoje, façam uso aí do chat aí embaixo na tela de vocês e se apresentem
e depois a gente dá as boas-vindas no final. E agora nós vamos passar a palavra para a Eleusa, que vai fazer a introdução do Evangelho para nós. Eleusa, seja muito bem-vinda, que Jesus a inspire. Isso certinho. Para ver se ele está falando. Boa noite, gente. Então, nós vamos começar hoje a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu trouxe uma fala de Jesus. Mas eu vos digo a verdade. Convém a vós outros que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se, porém, eu for, eu enviarei. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Palavra de Jesus. Então, dando continuidade ao nosso estudo, né? Depois daquele prefácio maravilhoso, nós temos o objetivo da obra. E dentro da introdução, né, nós temos esse objetivo. Aqui é uma imagem do Evangelho da primeira edição francesa, de 1864. E aqui a contracapa da primeira edição brasileira, né? Primeira edição em português, de 1949. Então, só para ilustrar. Aí nós vamos continuar, pode deixar bem, pode deixar. O objetivo da obra. As matérias contidas dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, elas podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo. Nos atos comuns da vida de Cristo, nós temos 2 situações: o atendimento aos necessitados e a pregação do Evangelho. Os milagres, que de acordo com a Bíblia, foram 37 os milagres de Jesus. E nós sabemos da superioridade de Jesus, né? Que como homem, ele vivia aqui como homem, né? Mas como espírito superior, ele vivia mais desprendido da matéria do que mesmo com a matéria, né? E que a qualidade de seus fluidos espirituais e psíquicos davam a Jesus essa força magnética, né? E mais a vontade dele de fazer o bem, que propiciava todas essas curas que ele realizava. O primeiro milagre, né, que Jesus fez foi transformar a água em vinho nas bodas de Caná. Aí nós temos as predições. Predição é um ato de afirmar com convicção aquilo que poderá acontecer no momento futuro. Aí nós temos muitos outros exemplos. Na Gênesis, no capítulo 17, tem todas as predições de Jesus. E no capítulo 15, nós temos os milagres de Jesus, tudo explicado, tá, gente? Então, quem tiver curiosidade, pega Gênesis e veja nesses capítulos, tá? Então, é a perseguição aos apóstolos e a ruína do templo e da cidade de Jerusalém. Aí nós temos também as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja. E que a gente pode entender por dogma? É uma verdade revelada sobre a fé absoluta. Deus existe, Deus é uno, e a morte e ressurreição de Jesus também está na Gênesis, viu, gente? Mas por que o ensinamento moral manteve-se inatacável? O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Emmanuel. A própria incredulidade se inclina diante desse código divino. É o terreno onde se pode reunir... Aqui, eu tenho que tirar isso aqui. Reunir... Espera aí, gente, só um minutinho. Aí. É o terreno onde todos os cultos podem se reunir, quaisquer que sejam as crenças, pois não constitui matéria das disputas religiosas. Se aceitos discutissem, encontrariam a sua própria condenação,
estaríamos mais interessados na parte mística do que na parte moral que exige a reforma de si mesmo. O plano superior espiritual teve ação marcante e ostensiva, sendo a doutrina espírita toda alicerçada em textos mediúnicos sob orientação do Espírito da Verdade, cabendo a Allan Kardec o trabalho de selecioná-los, agrupá-los em livros, divulgá-los, escrever textos esclarecedores e comentá-los. Então, aí a gente vê o trabalho todo e a persistência que Allan Kardec teve. Todos admiram a moral evangélica, proclamam... Volta um. Hã? Volta um. Aí. O que constitui para o homem esse código? Uma regra de proceder nas circunstâncias da vida privada e pública, o princípio básico de todas as relações sociais dentro da mais rigorosa justiça, o roteiro infalível para a felicidade vindoura e o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Segundo Kardec, as palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno seu código moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem a seu destino eterno. Aí, agora que vem. Todos admiram a moral evangélica, proclamam a sublimidade e a necessidade, mas poucos a conhecem a fundo e menos ainda são os que compreendem e sabem deduzir suas consequências. Para muitos, a dificuldade está no entendimento do Evangelho e, para a maioria, ele é ininteligível. Os preceitos de moral disseminados passam despercebidos, pois a forma alegórica e o misticismo intencional da linguagem fazem que a maioria leia por desencargo de consciência ou por dever. O símbolo, aí nós vamos comentar sobre isso, é por excelência o portador de mensagens em linguagem universal. Extrai-se de uma linguagem simbólica aquilo que se consegue compreender. Esta é a razão pela qual foi tão usado por Jesus, para que seus ensinamentos, que deveriam atravessar milênios, fossem sendo compreendidos de acordo com os diferentes níveis de maturidade adquiridos pelas pessoas no decorrer do tempo. Com a chave que o Consolador nos legou, todas as palavras de Jesus apresentam-se puras e impregnadas das verdades que ele nos ensinou, inclusive as relativas ao mundo espiritual. A adaptação ao estilo literário moderno dos tratados de moral evangélica rouba-lhe a ingenuidade primitiva, e o mesmo ocorre com as máximas isoladas, reduzidas à sua simples expressão proverbial. Para evitar esses inconvenientes acima mencionados, essa obra foi elaborada como a seguir: reunião dos artigos que podem constituir um código de moral universal sem distinção de culto, conservado tudo que era útil ao desenvolvimento do pensamento, eliminadas as coisas estranhas ao assunto. E respeita as traduções de Sassi, assim como a divisão em versículos. As máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo as suas respectivas naturezas. Indicação dos números de ordem dos capítulos e versículos para permitir recorrer à classificação vulgar. A finalidade desta obra era de se colocar ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras, o desdobramento de todas as consequências e para a aplicação dos ensinos nas condições da vida. Isso foi feito com a ajuda dos bons espíritos. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados não são inteligíveis ou mesmo parecem irracionais. Falta uma chave para compreender o verdadeiro sentido. Esta chave está completa no estudo do Espiritismo, que nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade, rasgando horizontes novos para o futuro e projetando luz sobre os mistérios do passado. A mediunidade, gente, sempre existiu, não é? Porque sempre existiram espíritos, porque nós somos espíritos, né?
E assim, as comunicações tiveram presente em diversas épocas da história da humanidade. Na Índia, com os Vedas, na China, no Egito, com os magos dos faraós, na Grécia, né, com as pitonisas, em Roma, com as sibilas, na Gália, com os druidas. E Moisés também, a gente sabe, né, pelos nossos estudos e tudo, ele proibiu a evocação dos mortos. E entre os cristãos também nós temos, nos Atos do Apóstolo, João dizendo, né, meus bons amigos, não creem em todos os espíritos, mas verifiquem se os espíritos são de Deus. Então, uma prova incontesta aí de que a mediunidade sempre se fez presente na nossa história. Mas o problema maior foi quando chegou a Idade Média, né, do século V ao século XV, que as perseguições da igreja sufocaram essas manifestações mediúnicas. E nós temos um exemplo bem presente, né, na nossa história, no século XIV, na França, com a Joana d'Arc, que desde os 13 anos ela apresentava, né, esse fenômeno mediúnico, escutando as vozes. Mas ela acabou sendo queimada, mesmo sendo considerada, né, uma heroína e tudo, ela foi queimada em praça pública, acusada de heresia e feitiçaria por um tribunal eclesiástico compostos por ingleses e franceses. Então, ainda bem que tudo isso passou e que agora o que há de moderno dentro do nosso espiritismo é a explicação lógica dos fatos, o conhecimento mais completo da natureza dos espíritos, a sua missão. Aí nós vamos continuar. Para complementar os preceitos, foram agrupadas algumas instruções escolhidas entre as ditadas pelos espíritos por intermédio de diferentes médios e em diversos países. Qual o motivo disso? Então, por que esse fenômeno aconteceu em comédios diferentes, em regiões diferentes, né? Caso fossem tirados de uma única fonte, poderia ocorrer uma influência pessoal ou do meio. A diversidade de origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado. Foram evitadas comunicações repetitivas e a escolha limitada pelo fundo e pela forma para evitar a monotonia da leitura. Como fenômeno mediúnico, muitos escritos apareceram, nem todos compatíveis com a diretriz do Espírito da Verdade. Kardec jamais aceitaria um texto, por mais bem escrito que fosse, que não estivesse em concordância com a moral de Jesus. Qual a finalidade desta obra? Para uso de todos, para que cada um possa achar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo, para que os espíritos possam encontrar nela as aplicações que lhes concernem de maneira especial, para que, graças às comunicações permanentes entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica não será mais letra morta, já que será ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos. E essas verdades se encontram nos diferentes relatos evangélicos e que são as mesmas encontradas por Kardec nos textos mediúnicos, e que são a evolução do espírito, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Para que cada um possa compreender os ensinamentos que seja naturalmente solicitado, em praticá-lo pelos conselhos dos seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vai esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. E Jesus nos diz, haverá um só rebanho e um só pastor. E assim a gente termina a introdução, a primeira, né, com o objetivo dessa obra. E aí, Eleusa, o que você sentiu? Aí o coração tá no chão, vou pegar para ir. Eu tava muito nervosa, viu, Vânia? Eleusa preparou Olha, eu sou muito tanto amor, boa. gente, com tanto carinho. Para falar, minha filha é muito difícil. Eu
estava sentindo a sua apreensão. Mas, Eleusa, você prestou atenção? A hora que você estava falando, comentando, igual ali da mediunidade, falando das pitonises, você viu o tanto que você estava segura? Você sabe qual que era o seu medo? Eu acho que o seu medo era ler, era fazer uma coisa sistemática. Você é professora, minha filha, deixa a franga solta. É que eu sabe? sei Solta. Mas olha que interessante, gente. Para que a gente estuda o Evangelho? Para que a gente aprende o Evangelho, né? Às vezes a gente pega essa obra aqui, abre uma página aleatória, ou abrir aqui saiu, honrai vosso pai e vossa mãe, né? Aí você fala assim, para que está saindo essa página? E por que está essa citação bíblica aqui? Né? Então, é a gente começar a entender por que Kardec, aliás, foi uma das últimas obras, né, Olímpio, que Kardec sistematizou, né? Porque depois desse vieram a continuação das revistas e depois o livro que ele estava preparando quando ele desencarnou, que se tornou Obras Póstumas, né? Mas o Evangelho, ele vai preparar, vocês podem observar que o Evangelho, ele não tem tantas, como que eu vou falar, ele é um estudo, ele é um trabalho feito pela mediunidade do Allan Kardec, né? Pela mediunidade de percepção, de intuição, que ele vai separar os assuntos, e engraçado que ele é atemporal, né? Será que ele estava preparando esses assuntos para a humanidade de 1800 e qualquer coisa? Né? E a gente percebe que hoje, nos dias atuais, quando a gente abre aqui o Evangelho e vê esse honrai vosso pai e vossa mãe, será que não é um chamado que nós estamos tendo para um problema atual, para uma necessidade atual? Né? Então, é interessante a gente ver essas partes do Evangelho, que a gente fala assim, vamos logo lá no assunto do Evangelho, vamos pular essa parte aqui de introdução, de objetivos da obra, notícias históricas, a parte filosofia, o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, e vamos lá, direto nos assuntos lá do capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Né? E olha por onde Kardec começa. Ele não começa pela Gênese. Né? Ele já começa lá pelo Novo Testamento, né? Lá por Mateus, eu não vim destruir a lei. Então, é interessante a gente prestar atenção, porque nós estamos vivenciando os ensinamentos de uma doutrina guiada pela fé raciocinada, né, Eleusa? Nós não podemos mais colocar a venda nos nossos olhos e acreditar cegamente nas coisas que nos falam. Nós temos que experimentar, como Kardec fez, experimentar. E olha a frase que a Eleusa falou aí, justo no final, né? Não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se eles são de Deus. Isso é uma frase de João, né, Eleusa? João Evangelista. Então, é o seguinte, tantas coisas vocês recebem aí pela internet e a gente tem um erro grave de passar para o outro. Da mediunidade, você citou Moisés, da proibição. Acho que seria bom explicar por que Moisés proibiu, né? A gente ouve sempre vem um evangelho que fala para a gente, Deuteronômio, capítulo 18, né? Então, acho que seria bom explicar, né? Porque às vezes tem até muitos espíritas que... Pode falar, Olímpio. Pode explicar para nós. Pode falar. Pode falar. Fala aí para mim, amigo. Foi chamar, né, agora? Então, meu amigo, aí, vamos compartilhar. Cavalo que beira curral que é a rei. Isso aí, meu amigo, compartilha. Mas Moisés, então, você explicando, seria uma das coisas que é importante a gente lembrar, a gente só proíbe o que existe. Então, já é uma confirmação que está lá em Moisés. A comunicação com os mortos. Então, às vezes, assim, proíbe só o que existe. Então, já é um fato.
E por que que proibiu? Porque naquela época existia, na verdade, um abuso. Então Moisés precisava ser o disciplinador. Então foi preciso proibir, porque as pessoas, era tanta comunicação que as pessoas estavam pedindo receita para ver o que ia fazer para o almoço. Então, assim, estava abusando das coisas que ele ia fazer, qualquer passo, teria que consultar os mortos. Então, Moisés foi preciso proibir. Então, para a gente entender, e ficou gravado e confirmado para nós a existência. É isso. Só para a gente esclarecer. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Mas, Olímpio, isso é muito sério. Teve uma época que o RAM sumiu da gente. Sumiu e desapareceu. E ele ficou quase um ano, vocês lembram, né? Quase um ano sumido e nada. Quando eu tinha alguma notícia do Hans, ele falava assim que ele estava em estudo, numa outra esfera, mas que a gente estava coberto espiritualmente e tudo mais. Depois de muito tempo, olha que a gente é cavalo velho, que nem você falou aí, né? Depois de muito tempo, ele foi voltando aos pouquinhos. Aí ele disse para nós o seguinte: era necessário meu afastamento. Vocês criaram uma dependência muito grande. E eu não posso decidir nada para vocês. Eu não posso. Então, assim, é a mesma coisa que você está falando, né? A gente vai ficando dependente psiquicamente, espiritualmente, daquela determinada entidade espiritual, daquele determinado espírito, e a gente vai querendo que ele tome decisões para nós, né? Que ele fale que cor de roupa que nós vamos usar, qual que é mais adequada, o que a gente deve comer. É assim que funciona. Então, às vezes, ele afastou, ele com toda a sabedoria dele, ele fez um afastamento e tal, para a gente entender que as decisões eram nós que tínhamos que tomar. A gente é que tinha que saber o destino da nossa vida, né? Eles iam dar a proteção, iam intuir, vão nos proteger, vão nos orientar, mas não são eles que têm que tomar as decisões por nós, né? E talvez tenha sido isso que ocorreu na época de Moisés, né? Porque havia um número de comunicações muito grande e as pessoas começaram a passar a responsabilidade, terceirizar, né? Terceirizar a responsabilidade das suas decisões aos espíritos, né? Então, os espíritos estão aí, essas entidades, né? Estão aí para nos proteger, para nos orientar, para nos esclarecer, para nos consolar, mas não para tomar decisões para nós. A decisão de qualquer coisa é do nosso livre-arbítrio. Não é isso? Pois bem, então agora estamos